Gente, essa informação aqui é de fato de uma situação que a Câmara, inclusive, instaurou um processo de cassação e recuou no último instante. Estamos falando aqui que ontem o Tribunal de Justiça do Paraná condenou a vereadora de Maringá, Cristiane Costa Lauer, que é do Partido Novo, por improbidade administrativa. E ela terá que devolver aí um pouco mais de R$ 19.600 aos cofres públicos e também pagar uma multa no mesmo valor. Então, 19.600 mais 19.600, e a decisão foi do juiz Márcio Augusto Perrone, da primeira vara da Fazenda Pública de Maringá. Também teria que pagar as custas processuais. Segundo o Ministério Público, Cris Lauer teria usado o seu antigo chefe de gabinete, que é advogado, para defendê-la em pelo menos 8 processos particulares, o que é proibido e configuraria enriquecimento ilícito. O caso está em tramitação desde 2022. Houve aqui toda uma situação da Justiça não conseguir notificar a vereadora, que estava na Câmara durante os últimos 4 anos. E aí a Justiça não conseguia notificá-la sobre, fazer uma intimação a ela sobre esse processo. Além da devolução do dinheiro da multa, Cris também foi condenada a pagar a custa dos processos. Como eu falei, a condenação, no entanto, não interfere no mandato, pelo menos por enquanto. E a vereadora ainda pode recorrer da decisão. Ângelo Rigon, começo com você. Ok, já vou começar corrigindo que não foi o Tribunal de Justiça, foi a primeira vara da Fazenda Pública. Né? Primeira vara. Então, eu falei isso, ó. Juiz Márcio Augusto Perrone, da primeira vara de Fazenda Pública. Falei o Tribunal de Justiça, falei errado. Você estava ligado, eu sei como é que você está ligado aí. É o seguinte. Foram quantos dias? Foram quase 3 anos, 1.025 dias para sair a sentença. Acho que uns 1.000 dias foi só para achar ela, para intimar ela, vocês lembram, né? Demorou muito a ser citada e isso atrasou todo o processo. Senão, era para estar a essa altura do campeonato. Em agosto do ano passado, o promotor apresentou ao juízo da primeira vara da Fazenda Pública as considerações finais, no qual ele surpreendeu muita gente ao reduzir a pena inicialmente pedida. Ele pedia, se não me engano, 9 anos de suspensão de direitos políticos e a perda do mandato. E nas considerações finais ele pediu para retirar esse pedido, né? Ele pediu para retirar essa pena, ficando só restrita à questão pecuniária. Muita gente não entendeu, mas isso em nada influenciou, por exemplo, no processo que corria paralelo na Câmara, que é outro processo, que assim como esse da Justiça, também foi além do prazo, demorou. Porque ela convocou o Deltan Dallagnol para ser testemunha dela na Câmara. Vocês lembram disso? Sim. Parece que chamou um chinês lá. Chamou um monte de gente. Isso atrasou todo o processo. É aquela tática de você postergar. Isso aconteceu na Justiça, que para mim foi um assinte, um tabefe na cara da Justiça, que levar tantos meses para atravessar, é só atravessar a avenida, né? Do Ministério Público, do Fórum, à Câmara, só tem uma avenida. Tá? 2 se considerar a Papa João Paulo II, João 23. Então é o seguinte, é todo um processo muito demorado que resultou essa coisa que a gente está vendo só agora. Isso era para ter acontecido há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. Por quê? No meio disso surgiu um áudio em que ela confessa, né? O áudio é uma verdadeira confissão. E ela nunca rebateu o áudio, nunca rebateu. E o ex-chefe de gabinete dela, que foi arrolado no processo inicialmente, porque ele que foi usado para o enriquecimento ilícito dela, de acordo com a denúncia do MP, ele confirma, ela confirma, e isso em nada assim mudou no processo, a não ser o fato, está confirmado, mas não voltou a aumentar a pena, que era a perda dos direitos políticos. É a única dos 15 integrantes da legislatura passada que foi condenado, a única vereadora dos 15 da legislatura passada condenada por improbidade. Então, o discurso de imoralidade dela e do Partido Novo, que tem no Paraná como grande nome o seu Deltan Dallagnol, né? Vamos ver o que eles vão fazer com ela, né? Porque está bem claro, há um áudio confirmando, ela própria confirma o crime, e vamos ver. Se vai cair essa aura toda construída em torno dela, né? De só meter a boca, como se ela fosse a única pessoa honesta do mundo. E está aí, provado, né? Que
no mínimo, ela cometeu o crime e vai ter que devolver um dinheirinho a um lado. Para ela, inclusive, não sei, o doutor aqui pode falar alguma coisa, se ela recorrer, porque o Ministério Público não vai recorrer. O Ministério Público já diminuiu a pena dela em agosto do ano passado, né? Então, o MP não vai recorrer da sentença, pois foi atendido no que foi pedido. Mas ela pode recorrer. Só que recorrer com condenação pecuniária, quanto mais se atrasar, mais caro você vai pagar lá na frente. Então, eu não sei se para ela compensaria. Quem, Rafael? Pois bem, infelizmente, mais uma situação na Câmara, né? E aí agora envolvendo a vereadora Cris Lar, ela que gosta muito das lives dela, a Mequetrefe, e aí acaba falando muita coisa, né? Mequetrefe porque é o mesmo nome que ela mesma intitula, não porque eu estou aqui de forma pejorativa mencionando a live dela como se fosse Mequetrefe, mas sendo Mequetrefe por título. E aí a gente percebe que nem todo mundo é irrepreensível, né? A Bíblia, quando fala que sejais irrepreensível, e aí ela utiliza muitos versículos bíblicos também para respaldar muitos comentários dela, você acaba vendo que, cara, eu realmente tenho uma trave no olho, né? Uma trave no olho e acaba apontando os espinhos dos outros. Então é difícil mesmo a gente perceber que todo mundo está sujeito. E não dá para acreditar em político, e essa é a questão. Mas enfim, a condenação ela veio com algumas contradições. Se você perceber mesmo no próprio artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, inciso 4º, é onde está baseado e fundamentado. Então assim, constitui ato de improbidade administrativa, né? Utilizar em obra de serviço particular qualquer bem móvel de propriedade, o que está escrito ali. Só que a pena para esse dispositivo em si está no artigo 12, inciso 1º, que inclusive fala, né? As sanções são aplicadas ali no inciso 1º, que é o que fala sobre o artigo 9º, que é o que está fundamentado. A perda dos bens ou valores acrescidos licitamente ao patrimônio, é o que foi feito. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa que foi feito, né, equivalente ao acréscimo ali do patrimônio que ele acabou sujeitando ao enriquecimento ilícito, e os demais. Ou seja, faltou algumas sanções que o próprio artigo 12, inciso 1º, menciona para o caso do ato de improbidade que ela praticou, em tese, né, o que está escrito na sentença. Então, assim, realmente parece que o juiz não entendeu a gravidade, né? Se ele acha que isso não é tão grave e aí deu um pouco mais branda as sanções, ok, é o juiz. Só que, não só por isso, nós temos que entender o seguinte, a Câmara tem um dever muito grande. A Câmara, a Presidência, a Mesa Executiva, porque existe uma situação no direito que até fala-se sobre latim, um termo em latim, né? Interna corporis do Legislativo. Ou seja, descabendo a intervenção judicial no quesito do decoro parlamentar. Se a vereadora ou o vereador quebra o decoro parlamentar, é suscetível sim à instauração de processo de cassação, tá? Independentemente de ação judicial. No entanto, com essa condenação, são fatos novos. Tinha uma em tramitação que foi arquivado. Não tinha condenação ainda. Agora tem uma condenação. Então existe um fato novo. Um fato novo o quê? O judiciário reconheceu que ela incorreu em ato de improbidade administrativa. O que pode acarretar também em novo processo de instauração de cassação. Então por isso é importante a Câmara se ligar nisso, porque não dá para abrir brecha e abrir precedentes para esse tipo de situação. Tá? Não só em relação à condenação de improbidade administrativa, mas também nos casos que ela mesma vem quebrando o decoro por muito tempo. Nas suas lives, agredindo a instituição, a Câmara, os seus colegas, falando sobre corrupção, apontando o dedo para colegas dizendo que ele é corrupto. Então, assim, são coisas que precisam ser, assim, analisadas friamente pela Câmara. Então, a Câmara tem um dever, a partir de hoje, a partir de ontem, na verdade, pelo esse fato novo da condenação, entender a gravidade que nós temos aí dentro da Câmara, que é a vereadora Cris Lar, em relação a seus atos de improbidade. Edivaldo? Ô Paulo, eu vou fazer dois recortes, um fala do Kim, outro do Rigon. Eu quero já largar com uma pergunta para o Rigon. Qual que é o valor final da pena dela em pecuniário, financeiramente? Sem 40 e poucos reais, se juntar 1.000 tudo sem correção. Né? Sem correção. É 19.600 mais o 19.600 e mais as as custas custas. processuais. Bom, então assim, na prática se converte uma efetiva condenação à perda de mandato prevista na Lei 8429, que essencialmente, né, Kim,
ela trata disso, né? Ela é de 92, aliás, lei assinada pelo Collor, que foi usada contra alguns membros do governo na época, para cassação, inclusive, de impeachment no Collor. Mas, assim, eu acho que o juiz poderia, né, o Márcio Augusto Perrone. Márcio Augusto Perrone. Isso. Eu acho que ele tinha uma oportunidade de condená-la à perda de mandato, ainda que ele tenha no próprio texto da sentença argumentado que não havia robustez, né, tão grande nas provas apresentadas que levasse à cassação. Mas quando você troca isso por uma pena pecuniária, de alguma forma você isenta a pessoa dessa responsabilidade. Ou instiga. Instiga a cometer crime sabendo que se você pagar, você vai se livrar da pena. Então, poderia, é uma questão de idade e a lei permite, né? A lei, aliás, é uma lei extremamente robusta, né? Longa, são 24 ou 25 artigos, se houve mudança na lei, aí tem parágrafos, é uma lei bastante complexa, foi atualizada, eu acho que eu tô com a versão, acho que atualizada, eu vi que é uma lei muito consistente. 2021, né? Foi atualizada, né? Então, mas assim, eu acho que ela se tornou mais refinada, ou mais crítica, ou menos crítica, no sentido de apenar o cidadão que comete... a lei trata exatamente de enriquecimento ilícito no exercício do mandato ou da atividade, né? Inclusive do agente público de maneira geral. Acho que perdeu-se uma oportunidade muito grande. Mas eu quero lembrar que o Rigon citou muito bem, que é a questão do novo. Qual vai ser o comportamento do novo agora que sempre arrota essa defesa intransigente da ética, esse necessário comportamento assim, rigoroso do político no exercício do mandato, né? Cobra, inclusive, TCC, que você não tem que ter, não sei se mudou agora, mas não permitiam nem que você tivesse exercido algum cargo anterior para filiar o partido, quer dizer, de uma série de restrições na tentativa, né, vislumbrando a mais absoluta retidão dos seus membros, dos seus integrantes. Vamos esperar. Começar a contar os dias agora, né, o Rigon? Levou quanto? 1.200 dias? 1025. 1025 dias. Vamos ver quantos dias vão levar. Mas, Rigon, eu acho que a lei foi feita, eu acho que foi feita a justiça de alguma forma. Né? Apesar de até foi rápido até, considerando outras sentenças, outras situações que se arrastam por quase 2 décadas aí, nós temos essas situações. Você tem absoluta razão em falar que a Justiça e o Ministério Público perderam o trem, perderam a oportunidade de dar um bom exemplo. Ainda mais no momento em que a sociedade tem restrição a políticos. É bom lembrar que a última vereadora que sofreu um processo judicial, ela foi condenada criminalmente, tá? Criminalmente, ficou anos, perdeu todos os direitos políticos. E nesse processo específico, como o crime foi cometido durante o mandato, o promotor havia pedido 14 anos de suspensão de direitos. 14, eu errei, eu falei 9. Não, eram 14. Prevista na lei, inclusive, esse número aí. 14, até 14 anos. Mais a perda do mandato, e depois ele retirou nas alegações finais. E o juiz, na sentença, não sei se eu estou enxergando demais, mas eu não vi ali, porque normalmente se coloca na sentença com a correção baseada no NPC, no IPCA, e ali não fala em correção. Eu não sei se isso vai ter algum problema ao final para corrigir a multa aplicada a ela. Se algum cidadão que entrar com uma ação contestando essa sentença e pedindo a cassação, e se interpõe esse tipo de instrumento onde? Você diz no processo judicial? Um cidadão não concorda com essa sentença. Judicial, não, não tem. Não tem margem para isso. Não, só as partes legítimas, né? Para recorrer e tal.